colocar os slides para a gente. Aí o pessoal vai entrando, o pessoal vai pegando o bonde andando, né? Vou começar aqui com os nossos slides. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, essa experiência do clube de leitura tem sido muito gratificante, porque eu tenho aprendido muito, já é nosso 17º encontro, né? E a gente consegue ver várias linhas de pensamento e aquele negócio. A espiritualidade, ela é só vem a somar, que nem a Sumara falou, para as nossas vidas, porque ela chega onde os fatos não conseguem nos suprir, porque nosso mundo é muito, às vezes é muito racional, né? E a gente, claro, a gente quer confirmar aquilo para seguir na vida, mas tem muita coisa que nós não conseguimos com os fatos, tem muita coisa que que a ciência não chega. Então, por isso que a espiritualidade também é importante, né? Não falo religião, mas uma espiritualidade. E cada um vai ter, de certa forma, a sua. Então, aqui eu não vim para defender o Osho, porque eu sei que ele tem as suas idiosincrasias, e eu sei também que ele tem as suas potencialidades também muito grandes. Tanto, se não fosse isso, ele não teria tantos adeptos, né? Não teria sido tão famoso. E então a gente vai agora estudá-lo. Então, ele teve vários nomes, né? Desde quando ele foi para a Índia, ele não, o Osho foi no final da carreira dele que ele adotou, né? O nome original dele é Chandra Mohan Jain, não é nem o Bhagwan. E aí ele foi, conforme ele foi evoluindo espiritualmente, foi mudando de lugar, né? Porque ele começou na Índia, mas depois foi para os Estados Unidos. O instituto hoje dele está na Suíça, o instituto principal dele, né? E aí ele foi adotando novos nomes, né? Um dos nomes que você pode ver mais por aí é Bhagwan Sri Rajneesh, né? E aí tem um significado, né? Rajneesh é o senhor da noite, ou traduzindo seria a lua. Shri seria uma questão de ser, e Bhagwan é o desperto, o iluminado, né? E o Osho ele teve várias fases. Ele não é assim, ele não é um pensamento só. Se você estudar a vida do Osho, ele tem várias fases. Então ele começou a estudar filosofia lá na Índia, né? Com 21 anos ele se considerou uma pessoa desperta. Foi quando ele viu uma luz enorme no quarto dele. Ele ficou uma semana, diz ele que ficou uma semana sem comer em jejum, depois de ter sido iluminado, não sentia fome, não sentia desejo. E aí que começou a peregrinação dele na espiritualidade. Deixa eu ir no segundo aqui. Então, aqui está a carinha dele, né? E no decorrer da sua carreira espiritual, vamos dizer assim, ele deu uma certa importância para a meditação, para a atenção plena, né? E para outras coisas mais ocidentais, amor, celebração, coragem, criatividade e humor. Tudo isso porque ele vem de uma corrente oriental, né? Ele é da Índia. As pessoas, e nós estávamos na época da contracultura, né? Quando os ocidentais buscavam maneiras de enxergar o mundo diferente daquelas que eles estavam acostumados, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, tem todo um contexto da época, né? De paz e amor, dos hippies, tudo uma outra forma de enxergar. Deixa eu só pôr aqui, o mudo em alguém, só para a gente continuar mais. Sim. Então, ele vem de uma época de contracultura, por isso que ele é tão também politicamente incorreto. Ele é considerado o guru do sexo por quê? Porque ele não tinha tabu com relação ao sexo, né? Porque a religião geralmente pune o sexo como uma forma de pecado, né? Pelo menos a religião cristã, a islâmica, né? As monoteístas, elas chegam a punir muito até o sexo, né? O sexo é algo sujo, né? E ele não enxergava dessa forma. Então, com essa forma de enxergar, não é que ele era a favor de fazer sexo por aí, mas ele, por essa visão de mundo que ele tinha de liberdade sexual, ele foi pejorativamente chamado de guru do sexo. Aí tem toda uma história na Índia lá, tipo, ele se mudou para Pune, né? Criou lá, tipo, uma comunidade. Porém, ele teve atrito com o governo indiano, até pelo seu modo de enxergar as coisas, né? E aí ele vai para os Estados Unidos em 81, fugindo, claro, de dívidas enormes, como se fossem multas que aplicavam a ele lá na Índia. Ele veio para os Estados Unidos, né? Lá no estado de Oregon.
Se vocês assistirem o filme Wild Wild Country, vocês podem ver o percurso dele, que eu gostei muito, né, desse seriado, um seriado com 6 capítulos. Vocês podem ver o decorrer do Osho nos Estados Unidos, como que foi o seu advento lá, a sua chegada lá, e aí e como que a sua comunidade começou a crescer, e começou a crescer muito, a ponto de incomodar a cidade de Wasco, né, lá em Oregon. As pessoas se sentiram ameaçadas, né? Porque a comunidade dele começou a crescer muito, começou a vir muitas pessoas, muitos adeptos de Hollywood começaram a participar da comunidade, né? Começou a ter financiamento de muitas pessoas, até vamos dizer assim, é, ricas, né? E ele foi crescendo muito na região, então ele foi virando uma ameaça para a comunidade cristã da região. Se você assistir o documentário, vocês vão ver algumas polêmicas. A comunidade dele foi acusada de envenenar, mas não foi ele, nunca foi provado nada contra ele, né? Porque tinha uma questão de voto lá. A comunidade dele já estava maior do que a cidade local. E aí o Osho começou, o Osho não, a comunidade, né, organizada por Sheila, que era sua secretária, é, começou a crescer e alguns adeptos, vamos dizer assim, envenenaram, assim, já foi provado, mas não foi o Osho em si, foi algumas pessoas que aí outras pessoas morreram, tudo, para poder os votos do pessoal do Osho crescer. Então, isso é uma polêmica muito grande e por isso que tem muita gente que tem um certo receio quanto ao Osho. Porém, é aquela história, né? Não é Jesus que é o errado, são os seus seguidores, vamos dizer assim, são as pessoas que seguem um líder que acabam desvirtuando o movimento. Eu posso enxergar dessa forma, né? Vocês conseguem enxergar? Vou ver se eu amplio mais os nossos slides. Não sei por que que tá um pouco miúdo. Ele começa então o livro dele falando sobre a condição do ser humano. O ser humano, ele está dormindo. Para ele já começa falando isso. É a coisa que a gente mais precisa saber da obra do Osho, é que nós dormimos e que nós precisamos despertar. A maioria das pessoas dormem com os olhos abertos ainda. Então ele fala para a gente assim: não banque o tolo achando que está acordado, só porque está de olhos abertos. Desperte, né? Para ele a gente é como se fosse um robô. A gente tem muita mecanicidade e de fato a gente tem pouco de iluminação. A gente age muito no automático pelos hábitos, nossos comportamentos são arraigados, a gente reage às situações, por exemplo, se alguém nos nos infringe alguma coisa, a gente reage desde agir, a gente bate de frente. Então, ele vem trazer uma proposta oriental de que você não tem que reagir às situações, mas sim agir, né? Eu acho que isso que é interessante. E muitas vezes ele coloca o papel do silêncio como importante. Por quê? Porque o silêncio também é uma resposta. Você também não precisa ficar tagarelando o tempo inteiro. O silêncio, ele tem o seu valor, né? A meditação nada mais é do que isso. Porque existe várias, não sei se vocês sabem, existem vários conceitos sobre meditação. Meditação é um termo muito amplo, né? Depende da comunidade que adquire e tudo. Na visão do Osho, a meditação ela é silenciosa. Ele criou a meditação dinâmica, né? Inclusive está registrado no nome dele. A meditação dinâmica, ela é o contrário de silêncio, mas ele fez essa meditação no intuito de aderir os ocidentais à meditação. Mas a meditação oriental, ele mesmo explica no livro, ela é silenciosa, né? A meditação dinâmica, ao contrário, a pessoa fala muito a ponto de ter um momento catártico e depois desse momento catártico, aí sim entra o silêncio. Então, tem várias fases nessa meditação. Você primeiro se solta para você poder relaxar e aí relaxado você entra em silêncio. A meditação tradicional, ela é o contrário. Você tem que já silenciar, relaxar primeiro para depois entrar em contato com o seu eu, né? E assim você poder agir para a vida. Esse é o conceito de meditação para o Osho, né?
Mas você vê que ele mesmo criou a meditação oriental, a meditação dinâmica, que não é nada silenciosa. Aí vamos entrar no capítulo um propriamente dito, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? Para o hoje a gente é como se fosse um robô, né? A gente já entra, a gente age pelo automático. Por isso a gente vive dormindo, né? Dormindo no sentido de como se a gente fosse um sonâmbulo. A gente faz as coisas sem saber de fato o que estamos fazendo. E por isso que a inconsciência é importante. A consciência ela vem para nos tirar dessa mecanicidade da vida, né? E começarmos a agir de forma consciente, de forma a não reagir pelos nossos hábitos, não se comportar conforme nossos velhos padrões. E aí ele fala para a gente regozijar-se com tudo, né? Ficar feliz com tudo, inclusive no que acontecer de mal com a gente se regozijar, porque você não está reagindo aos fatos, você simplesmente está despertando em você, você tá, não é se forçando, mas você está indo contra a maré, porque a intenção da consciência é você não reagir de pronto, é você agir com consciência, e agir de consciência é você poder ficar feliz em momentos muitas vezes que não são dolorosos, né? E aí, para ir em sequência, né, no capítulo um ele vem falar sobre os níveis de consciência que o ser humano tem. Então, para ele, a maioria de nós vive inconscientes, né? Ser robô, viver dormindo é ser inconsciente. E aí você tem três níveis inconscientes, né? Que começou com Freud, né? Freud ele entrou nesse mundo da inconsciência. Mas depois com o passar dos estudos, ele entra nessa parte de estudo. Ele vem falar que o Jung ele vem falar do inconsciente coletivo, né? Que é uma coisa mais profunda do que o inconsciente, né? O inconsciente é aquilo que a gente tem pouco acesso, geralmente é aquilo que a gente põe embaixo do tapete, né? Vamos dizer assim. Você tem medo de alguma coisa e não pode dizer para a sociedade, aí você reprime, vai para o inconsciente. E a nossa sociedade também tem essa inconsciência, não é só o indivíduo, né? Então você tem o inconsciente coletivo, que é da comunidade em si, e o inconsciente cósmico, que seria tudo que a natureza, de certa forma, coloca no seu mais profundo, sótão, vamos dizer assim, ele esconde as coisas, né? O inconsciente é isso. O consciente, todavia, é aquela parte que desperta, é aquela parte que tem potencial, que você percebe as coisas, né? Não está escondido, né? E aí, acima da consciência, você tem mais três níveis de superconsciência. Se a inconsciência foi proposto por Freud inicialmente, a superconsciência foi proposto por uma pessoa chamada Siri Aurobindo, que ela é pouco estudada, né? E a gente vai saber por que ela é pouco estudada, porque a gente tem certo medo de avançar nesse campo. É mais fácil você procurar o que está escondido do que você se mexer de fato na sua consciência e se aplicar, né? Então, existe uma certa resistência do ser humano com relação à sua consciência. O nível subconsciente, ela não está nem no inconsciente nem no superconsciente. É uma coisa que está por trás do consciente, né? É algo que está influenciando secretamente. A gente tem noção do que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem a consciência da gente, né? Vocês estão aqui prestando a atenção na palestra que eu estou dando. Atrás da consciência de vocês, cada um tem um subconsciente atrás que anda dando sussurros. O Douglas, vou pegar isso para minha vida. O Douglas errou naquele ponto. E tudo isso é subconsciente. O subconsciente que dá sussurros e você, com o seu consciente, que atribui se aquilo, de certa forma, é verdade ou não. Porque são como se fossem sussurros mesmo. Vão falando para você e você vai pegando a ideia ou não. Uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa entender é que ele está dormindo. É o que eu falei para vocês, nós estamos como robôs, como sonâmbulos, e achamos que não. Mas muitas vezes a gente não percebe que a gente está no nível inconsciente, a gente apenas age, que nem você está dirigindo um carro, né? Você não pensa muito para dirigir um carro, você apenas dirige. Isso é ser inconsciente, isso é dormir para o Osho. Você é consciente quando você sabe o que está fazendo, quando você toma consciência de que você precisa virar à direita, virar à esquerda,
E aí a consciência vem como um sinal de autocontrole. Né? Como eu falei para vocês, vocês acabam não reagindo às situações mais, porque quem atribui a reação é a inconsciência. A consciência ela vai agir, vai responder, né? De um modo diferente, de um modo único, né? A maioria das coisas a gente faz com o nosso estado mental. Ah, eu esqueci de falar para vocês aqui, pessoal. No nível inconsciente, no nível inconsciente, existe só dois modos de encontrar o inconsciente, né? Então, ou através dos sonhos ou através das drogas, né? O segundo não recomendado. Os sonhos tudo aquilo que nos vem na cabeça à noite e a gente reprimiu. Então ele fala que você não, você tem raiva, muita raiva de alguém. É lógico que você não pode bater nessa pessoa, né? Você não pode ter desejo mal por outra pessoa. Então o que acontece? No sonho você acaba machucando essa outra pessoa, mas é um sonho. Então tudo que é reprimido a gente joga no inconsciente e às vezes pode passar pelo sonho. E aqui eu coloco essas duas figuras para vocês, né? O Freud aqui, que nos apresentou as profundezas do inconsciente, e esse seria Aurobindo aqui, é uma figura de que apresentou o superconsciente, né? Para o Osho, são as duas pessoas mais importantes da nossa era, porque eles nos mostraram tantas profundezas do nosso ser, o que nós somos, o que que nós escondemos, né? O que está debaixo da gente, o que está debaixo do tapete, a gente não consegue acessar. Então aí você vem o Freud já abrir essa porta com hipnose, com psicanálise, e aí você consegue acessar esse nível, né? O analista consegue observar esse inconsciente. E aí você tem a figura também do Sri Aurobindo, que vem aí analisar a superconsciência, né? É, e aí você tem para o Osho, o verdadeiro resultado da sua vida só vem quando você faz um grande esforço para despertar. É quando você desperta, quando você fica consciente, ou seja, ele propõe uma visão mais do lado do Sri Aurobindo do que do Freud, que é no sentido da gente analisar as nossas alturas, o que que nós temos de potencialidades. Quando você fica atento, uma lucidez aflora. É aquilo, porque ele usa uma metáfora, gente. Muita coisa que eu vou falar aqui pode não fazer sentido, mas vocês têm que tentar entender por um lado meio poético, um lado meio, como posso dizer, metafórico mesmo. Então, quando ele fala que uma lucidez aflora, né, uma flor, isso é consciência. Outra metáfora que ele costuma usar é que a consciência é como se fosse uma luz entrando num quarto e dissipando toda a escuridão. Isso também é uma metáfora, né? Não é assim que funciona na nossa mente, mas assim, é uma forma de você entender que onde você fica consciente, a própria inconsciência, o nível de inconsciência já se dissipa, né? E aí é aquela coisa, a tagarelice que costumamos dizer é o nosso inconsciente trabalhando. Não sei se vocês sabem, quando a gente fala muito sem pensar isso é inconsciente. Por quê? Porque o consciente, ao contrário, o consciente é o silêncio, né? Então, quando você usa a consciência para não falar muito, ou seja, para você sentar em silêncio, mas observar o que a sua mente está falando, isso é consciência. E aí você, com uma postura de observador, você consegue mudar as situações. E aí vem a figura da atenção plena, que nada mais é do que a meditação aplicada para fins práticos, né? Então, na sua vida, você está trabalhando e então você usa atenção plena para você se atentar, né, para o que você está fazendo. E ele dá a dica para você: atente para todo pensamento que lhe cruze a mente. E aí ele fala para a gente que aquilo são só pensamentos, você não precisa comprar aquela ideia. Então é aquele negócio, você está com raiva de alguém, você não precisa reagir com raiva, né? Você pode entender que aquilo é um pensamento, você pode decidir se vai agir daquela maneira raivosa ou se você vai se centrar mais e vai dar uma resposta mais, vamos dizer assim, uma resposta menos emocional, né?
Então, você pode ter isso usando a consciência, a atenção plena. Você não precisa reagir. Então, alguém te faz mal, você não precisa dar o troco de primeira. Você pode se centrar silenciosamente, observar o primeiro sentimento que você está tendo, para depois agir, né? E aí ele dá umas dicas para você ter atenção plena em seus atos, né? Qualquer coisa é uma oportunidade para observar. Então, não são só os pensamentos, vamos dizer assim, os pensamentos advindos de fatos externos, mas até mesmo aquilo que vem de você mesmo. Observe se você está comendo adequadamente, não coma mecanicamente, apenas não coloque comida na sua boca simplesmente por colocar e comer, né? Tenta sentir o sabor, né? A textura, o sabor, a temperatura do alimento está adequada, né? E aí, quando você engolir, sente ainda o sabor, né? Não dê outra colherada se você não sentiu o sabor daquilo antes, da outra colherada. Faz isso passo a passo. Então, você começa a ter uma atenção a tudo à sua volta. E aí você não se recrimina mais, você não se recrimina se você errar, se você, por exemplo, você está andando, você começa a prestar atenção nos seus passos e você não se recrimina por andar, né? Você simplesmente caiu, vamos dizer assim, mas você levanta e anda. Se você observar cada momento da sua vida, você vai começar a viver com luz, vai começar a viver com mais atenção. Isso é viver, né? Ter atenção. Por que é a consciência? A consciência é quando você está consciente do que está em sua volta e por isso você está com vida. A partir do momento que você está inconsciente, você está no estado de morte, concordam? Você não tem noção do que está acontecendo. Então, você só vai viver plenamente se você prestar atenção em cada coisa, né? Em cada coisa que passar por seu caminho. Ele fala que a mente tumultuada é a maior causa do sofrimento. A clareza mental é a base da bem-aventurança. Então, assim, a nossa mente inconsciente, muitas vezes, ela é tumultuada, ela é falante, ela fala muito. Então, isso, muitas vezes, se nós levarmos em consideração as ruminações emocionais, né, que a gente fica ruminando com o que aconteceu, isso é sofrimento, né? A clareza mental, ela virá se você aquietar a mente, né? E aí você vai ter uma bem-aventurança, conforme o Osho, né? Então, aí você vai perceber que, às vezes, pouco esforço vai trazer muito resultado. Por quê? Porque a ação é pensada. Ela não é mais uma reação, né? Deixa eu pausar aqui alguém. Certo, pessoal? Esse é o capítulo um. Por que que o capítulo um chama de homens e ratos? Porque você vai ver que o homem pode ser assemelhado tanto a robôs, né, que são mecânicos, né, não está desperto, quanto a ratos. Por que que o rato? O rato é um ser praticamente inconsciente, ele age por seus instintos, né? E ele também dá esse exemplo no capítulo. O capítulo 2 vai falar sobre as raízes do sofrimento. O budismo já tem já tem a sua teoria para acabar com o sofrimento. Não sei se vocês lembram, as quatro nobres verdades, né? Você vê lá que o sofrimento existe, aí tem maneiras de você lidar com o sofrimento, e aí você pode sentar em meditação, tudo isso. Mas para o Osho, as religiões, todas as religiões, tanto o budismo, quanto o cristianismo, quanto hinduísmo, qualquer religião que for, ela é como se fosse uma droga, né? Tanto que atuam no mesmo mercado. As duas, tanto a religião quanto a droga, ela é algo que alivia, vamos dizer assim, um aliviante, vamos dizer assim, um anestésico, né? Mas não é algo que realmente trata a dor. Deixa eu ver o que alguém fala aqui. Boa tarde, Ilse, tudo bem? Boa tarde, Walter. Então, a droga e a religião, elas agem no mesmo mercado, né? E aí, o que que vai realmente sanar com a dor? Sanar a dor não é nem a religião, não é nem a droga. Porque as religiões, elas criam teorias, né, para você se contentar com a dor. Ah, você tem uma vida eterna. Ah, porque você, na próxima vida, você
você vai estar em um lugar melhor, sei lá, alguma coisa assim. Elas criam teorias, né? A mesma coisa, as drogas também servem como anestésicos também. É a mesma coisa. E aí, como você realmente sana a dor? Através da consciência, através, muitas vezes, da meditação, né? Da meditação, porque você tem uma coisa é aliviar a dor, outra coisa é acabar com a dor efetivamente. Se você perceber, acho que fizeram um estudo, as pessoas que meditam, elas têm mais, elas conseguem lidar melhor com com a dor, né? Então ele coloca que a única transformação acontece por meio da meditação. É o único método que torna você consciente. É a única religião, de fato, vamos dizer assim, no sentido de te ligar com Deus. Todas as outras religiões ajudam você a se conformar com o sofrimento. Esse negócio da inconsciência, gente, é tão forte. Pois é bom a gente estar consciente. A inconsciência, não obstante, a inconsciência, ela é como se fosse um véu na nossa frente. Então, muitas vezes a gente não enxerga o que nós estamos fazendo, né? E aí ele dá o exemplo de pessoas que cometem crimes, e não sabem o que fizeram depois. Diz que isso é possível, porque as pessoas podem entrar em estado de profundo inconsciente e fazerem os mais atrozes crimes e não se atentarem depois pelo que fizeram. O primeiro passo para ficar consciente é sempre prestar atenção ao próprio corpo. Então, é o que eu falei para vocês. Se vocês forem caminhar, perceba a atenção nos passos. Se vocês forem comer, sinta os sabores, sinta o cheiro, muitas vezes, a textura da comida, né? Se você está aqui prestando atenção nos slides, né? Prestando atenção na minha palestra, preste atenção somente. Não fica no celular, não fica... Faça uma coisa de cada vez. Essa é a proposta do Osho. É você estar por inteiro em uma coisa. Aí você consegue ficar consciente. Ele sempre ressalta, ele é muito repetitivo em algumas coisas, né? Ele ressalta que o problema mais profundo dos seres humanos é que nós dormimos profundamente, né? Poucas pessoas conseguem se despertar efetivamente, essas pessoas seriam os Budas, né? Seriam as pessoas iluminadas, vamos dizer assim. É, Ele fala da racionalização, não é consciência. Muita gente acha que você ser consciente é arrumar desculpa para as coisas, é ser racional. Não é. Inclusive, ele traz uma proposta diferente. Para ele, a consciência não é a racionalização, não é as teorias em si. A consciência é o contrário disso. É você sair desse senso comum da racionalização, de você ficar pensando muito, né? É você entrar no sentido de silêncio mesmo e observar os fatos, né? Então até ele até repete de novo, ó, se você estiver presente quando surgir a raiva, ela some, é aquilo, você tem a raiva, você sentiu a raiva, só que você não agiu com raiva, porque você tem consciência. Aqueles pensamentos são como se fossem meras nuvens passando na montanha. Elas não ficam ali, entendeu? Essa é a diferença da consciência para a inconsciência. Na inconsciência, aquilo vira uma tormenta. Por quê? Porque existe uma identificação com a nuvem, com o pensamento. É isso que nós precisamos entender. Vamos ver o que o chat fala. Ah, tá. Acho que é a Ilse, né, que entrou. Seja bem-vinda, Ilse. Fiquei preocupado com a mensagem do livro, porque lembro que precisamos estar despertos. Palavras de Jesus. Tem muitos paralelos aí, viu, com as ideias do Osho. Não é à toa. Ele fez filosofia, deve ter estudado teologia. Tem muita coisa que ele pegou, inclusive do budismo também, e você pode entender, às vezes, na sua própria espiritualidade, vamos dizer assim. Pelo que eu entendi, precisamos estar despertos, e só conseguimos interiorizar o eu. Muito bem. Essa ideia, inclusive, aí, obrigado, Wilson, obrigado. Essa ideia tem tudo a ver com o livro, viu? Você se interiorizar com o eu. É diferente de você interiorizar com o ego, né? Porque ele faz uma distinção. Se vocês verem os capítulos na sua frente, ele vai fazer uma diferenciação entre você se centrar no seu eu, né? Que são as suas necessidades. Isso é diferente de você se descentrar, né? Vamos dizer assim, no seu ego, porque lá é tudo disperso. E aí, no seu ego, você não está desperto. Primeiro que você fica cego, né? Você fica, é,
Você fica dormindo no ego, você fica num outro estado. Enquanto que o eu tem a ver com as necessidades, o ego tem a ver com os desejos em si, com os desejos, e você vai em busca dos desejos. E ele fala que a busca pelos desejos é a pior coisa que a gente pode fazer, porque nos leva à miséria. E agora, se você se voltar às suas necessidades, você vai virar um ser de bem-aventurança. Então, ele faz essa diferenciação do eu e do ego. Então, tudo que você falou aí, Ilse, tem a ver com as ideias do Osho aqui proposto no livro, viu? Então, vamos seguir. Uma coisa que a gente costuma acontecer com a maioria das pessoas, né, é se apaixonar, né? Quem nunca, né, se apaixonou na vida? Muitas vezes o inglês tem até a expressão falling in love, né? Cair em amor. Muitas vezes a pessoa que se apaixona, ela fica meio inebriada, ela fica meio, vamos dizer assim, ela fica iludida. Muitas vezes a pessoa às vezes não está nem aí para ela, mas ela está ali apaixonada, caindo de amores por outra. E aí ele fala que isso não pode ser uma queda, né? Que nem o inglês fala, falling in love. O amor tem que ser uma elevação, né? É você tirar esse véu da ilusão, né? E aí começa a ter um amor mais maduro, né? Então, quem cai de amores por alguém está sonhando, não está desperto, né? Nós queremos ficar despertos. Então, nós não devemos cair de amores por alguém. O amor tem que sempre se elevar, né? A gente tem que buscar sempre o amor elevado, no sentido de nos ajudar a crescer, tudo. O amor é lindo quando você se eleva por meio dele, né? E se você prestar atenção, tem muitos amores, entre aspas, né, tóxicos por aí, em que ambas as pessoas, né, desse relacionamento, acabam fazendo um mal para o outro, né? Isso existe também. E aí não é um amor verdadeiro, um amor que liberta, mas aí é um amor, é uma prisão, ou chama de prisão. Você está caindo no amor e você não está se elevando nele, né? E também existe a questão da posse, né? Quando você tem a posse de alguém, isso não é libertador, isso também é um relacionamento tóxico, né? E sabemos que muitos relacionamentos na nossa sociedade, né? Ela é muito eivada de ideias capitalistas, né? Eu tomo posse de alguém, né? E aí você começa a querer dominar o outro, né? Quem domina alguém? Ninguém domina ninguém. Então, isso para o Osho é algo que vai de frente na nossa cultura ocidental, porque nós temos essa mania nós temos sim essa mania de tomar posse do outro em nossa cultura, né? É uma cultura ocidental, né? Ah, ela é minha. Você vê isso pelas canções, né? Pelas músicas, né? Ah, você é minha, você não é de mais ninguém, né? Aquela coisa toda, aquela ideia de posse. E isso é totalmente contrário do que o Osho prega, que é o amor livre. E esse amor livre, lógico, que incomoda, né? É, por isso que ele incomodou muito a sociedade indiana e aí acabou incomodando também a sociedade americana, porque ele choca com esses novos valores, né? Vocês imaginam, né? Vamos ver o que o pessoal fala aqui. A Ilse fala assim: o ego é nosso diabo, é nosso diabo, é a visão, vamos dizer assim, é o nosso mal, né? Essa paixão é o nosso ego e não a libertação. O amor é libertação. Esse amor à libertação converge com o que o Osho fala. O amor verdadeiro, o amor que eleva, não é de posses. Os pensamentos não são espirituais para o Osho. Também vai de encontro, vai de choque para a nossa cultura ocidental, que valoriza muitos pensamentos, valoriza muito a intelectualidade, né? A cultura que o Osho traz uma visão meio de silêncio mesmo, de você se encontrar com você. Essa é a parte espiritual. A dimensão espiritual só começa quando não há pensamentos. É a partir do momento que você aquieta sua mente. Mas vocês podem reparar isso na prática. Às vezes tem momentos que você pensa muito a respeito daquilo e não consegue sair do problema. Você só consegue sair quando você se distancia do problema, você se retira dele, né? Você não se identifica com ele, e aí no silêncio você consegue refletir. É claro que você não para de pensar, mas é uma metáfora, né? Você não pensa, né, no sentido metafórico, você não pensa mais no problema, e aí você consegue encontrar a solução através da observação. É,
E isso tem tudo a ver com o que lidamos com a consciência e inconsciência, porque a consciência, ela está no momento presente, né? E a inconsciência, ela está no momento futuro e no momento passado, né? Você tem muitas lembranças, isso gera intelectualidade, gera linguagem, você lembra das coisas, e isso gera linguagem. No futuro é a mesma coisa, você projeta as coisas para o futuro, então você está criando pensamentos. Quando você está no momento presente, você não está pensando no modo metafórico que hoje está falando. Lembrando que aqui é um conceito metafórico. A própria Monja Coen, por exemplo, coloca que não é que você deixa de pensar, até porque isso seria a morte encefálica, né? Mas é no sentido poético, né? De você não ficar reparando nos problemas. Então, no momento presente, você só se preocupa com o presente, com o que você está vivendo. A partir do momento que você vai para as extremidades, que é o passado e o futuro, você descentraliza a sua vida, você vive a inconsciência, né? A consciência significa estar tão plenamente no presente que não existe movimento nem para o passado e nem para o futuro. Certo? Vou beber um pouquinho de água aqui. Aí nós vamos falar do capítulo 3 sobre mundos particulares. Ele vai usar a metáfora da cruz. A metáfora da cruz, né, que é onde Jesus foi morto, tudo, né? Você tem duas linhas aqui. Você tem a linha horizontal, que geralmente é apontada na questão temporal, que é apontada na questão da mente, porque ela tem a ver com o passado e com o futuro, certo? Então, essa linha horizontal tem a ver com a nossa sensação de pensar. E é quando a gente dorme, porque a gente não está consciente. A gente só vai estar consciente quando estiver nessa outra linha aqui que vai de baixo para cima. Pode reparar que ela está mais para baixo do que para cima, porque ela leva para. Porque tem um sentido, né? Ela vai mais para baixo, que é onde as profundezas, onde você encontra o seu inconsciente, para você poder subir e ir para a consciência. Não sei se vocês sabem, grande parte da gente é formado de inconsciente. Parece que só 10% da gente é consciente. Não que a gente usa 10% do cérebro. Só 10% do nosso cérebro é consciente. Então, a inconsciência ela é muito maior, né? Então, você está nessa parte aqui, você está é como a morte, abismo. A pessoa acorda, aí que ela toma consciência das coisas, quando ela desperta. E aí você tem, né? Ele usa no livro Jesus Cristo. Jesus estaria na horizontal e Cristo estaria na vertical, né? Fique no presente, não deixe o passado, não deixe que o passado interfira, nem deixe que o futuro assuma o comando, né? Primeiro que o futuro é incerto, né? A Deus pertence, vamos dizer assim, e você não tem como atestar que o futuro será daquela forma. Pode acontecer qualquer acidente que amanhã, tipo, não aconteça nada daquilo que você planejou. E o passado, ele vem eivado de muito preconceito, né? Você pode julgar alguém pelo seu passado e aquilo não condizer com a verdade de hoje. Então, a dica do Osho é fique no presente, né? E aí ele fala para você que não adianta você fazer muitos planos na vida para o futuro, porque o todo já tem seus próprios planos. Para que lutar contra os planos dele, do destino, vamos dizer assim, do todo, do maior? Você só vai muitas vezes quebrar a cara, né? Então, a existência é mais sábia do que você, o todo é mais sábio do que a parte, e às vezes a gente quer ser mais sábio do que o todo, né? Então, essa é um tapa na cara também da gente. Ele fala muito da culpa, para a gente não se culpar, né? Sempre que você se pegar pensando no passado e no futuro, simplesmente volte ao presente, né? Mas se você, acaso, pensar no passado, não se culpe. Simplesmente volte para o presente sem criar problemas. A sua mente, quando você medita, é isso. Tanto na meditação, quanto na vida prática, né? Na meditação, você faz isso, a sua mente está vagando. Divaguei. Volto a pensar no presente, volto a pensar na minha respiração, muitas vezes. E não tem pressa para você. Na meditação é bom você reservar um tempo para meditar, porque você não tem pressa, né?
Para o Osho, que acredita em vidas passadas, né, tem uma visão espiritual, a eternidade pode esperar eternamente, porque você não tem só essa vida, né? Você pode esperar aí a eternidade e você vai trabalhar isso. Claro que é tudo metafórico. E aí você vai trabalhar aí a sua consciência, a sua centralização. Vamos ver o que vocês falaram no chat. Eu tenho um truque para voltar, a Sumara falou. Me pergunta, eu estou aqui agora? Ah, legal. Você faz essa pergunta para ver se você está realmente aqui, né? Lembrando que para o Osho toda linguagem é inconsciente, toda linguagem é mente, né? Ele faz essa. Então, a partir do momento que você se pergunta, você já sai da consciência. Então, você tem que fazer tudo sem pensar, Sumara, conforme a visão oriental. Você nem se pergunta, você só apenas volta ao presente. Não precisa nem se perguntar, já se volta ao presente. Desfocou, larga de pensar naquilo, assim, sem se culpar, sem pressão nenhuma, e já volta ao presente. É isso que o Osho nos propõe. Vamos ver o que outros de vocês falaram. O Walter falou assim: o Osho vai num conceito além da concentração no presente. Ele fala muito em suprimir as instabilidades da consciência e alcançar camadas profundas. Eu acho que é até o contrário, viu? Ele fala muito mais da consciência, porque o presente é a consciência. E aí você tem as extremidades, que é o passado e o futuro, ou a sua mente, você ficar divagando, e isso é inconsciência, né? Pelo menos nesse livro aqui, que ele fala sobre consciência e não sobre inconsciência, nesse livro especificamente, ele fala para a gente não entrar muito nas camadas profundas, no sentido de para baixo. Você tem que ir nas camadas acima, né? Não no abismo, não olhe para o abismo, né? Que nem Nietzsche diria, né? Você olha para o abismo olha para você. Não, você busca a parte consciente, a parte que te desperte. Não é uma análise de psicanálise. Inclusive, ele critica a psicanálise. Ele tem uma visão contrária da psicanálise, que a psicanálise olha o passado do cidadão para poder ressignificar aquilo, né? E dar um novo significado. O Osho já não, né? Então vamos seguir aqui. É, quando a consciência torna-se perfeita, a mente simplesmente desaparece. É o que eu falei para vocês. A mente para o Osho é totalmente oposto. A mente, o falatório, né, a linguagem, ela é totalmente oposta ao sentido de consciência, silêncio, centramento. Então, quando uma desaparece, a outra aparece totalmente. A ilusão só existe porque você está dormindo, por causa da sua inconsciência. A ilusão só existe porque você está dormindo, por causa da sua inconsciência. Então é exatamente aquilo. Não é para nós entrarmos no estado inconsciente. Pelo contrário, hoje propõe a gente despertar e não entrar na inconsciência, onde a gente tampou. Não. Você tem algumas coisas que você reprimiu. Porém, o que você tem que focar na sua vida para se iluminar é você ser consciente, né? Não inconsciente. Voltar para o inconsciente, não. Osho não fala isso. Ele fala para você se despertar, para você ser consciente. Vamos ver aqui os próximos slides. Eu coloco essas figuras aqui para gente para ilustrar, viu? Porque ele fala muito do sonho, né? Que a gente está dormindo, né? Tudo. E aí ele fala que este mundo que a gente vê ao nosso redor não é o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é aquilo que a gente encontra dentro da gente, né? A mente em si tem explicações para tudo, né? Como eu falei para vocês, para tudo. Então você sai do eixo, vai para a inconsciência, a sua mente vai dar uma explicação para aquilo. Ah, porque o ambiente me proporcionou que eu agisse dessa forma, por causa do sistema, por causa dos meus pais, por causa do governo. Então, a mente, ela cria esses subterfúgios, né? Não que estejam errados, né? Mas é uma visão que para o Osho não está coerente com o que ele propõe, que é se centrar. Porque a verdadeira resposta está dentro da gente. Todas as filosofias exigem para fazer com que a vida fique todas as filosofias existem para fazer com que a vida fique conveniente, todas as filosofias, elas criam utopias, né, para o Osho, elas criam utopias. O problema mais profundo dos seres humanos é que eles dormem profundamente, ele sempre ressalta isso.
E a racionalização, acho que eu voltei aqui, né, gente? Eu vou pausar, eu vou só colocar mudo alguém, acho que já está tudo certo. É o que eu falei para vocês, a gente não deve se culpar, conforme o Osho. Não se culpe. Isso é truque da mente. Você tem que apenas voltar, vamos dizer assim, mas isso não é só nos seus atos meditativos, isso é para a vida. Por exemplo, você se propôs a fazer uma dieta, e aí você saiu da dieta. Não se culpe por isso, né? De você ter descumprido Não se culpe por isso. Isso faz parte, por quê? Porque a sua mente divaga. É um hábito, né? E o seu hábito vem de vidas passadas, inclusive. Então não se culpe tanto, né? Apenas volte ao presente, né? É só isso. E aí você vai conseguir, na próxima vez, quem sabe, você vai ter consciência a ponto de não, vamos dizer assim, não acabar com a dieta que você estava fazendo, né? Mas aí, se acontecer, você não vai se culpar, porque você está consciente e não está usando a mente para se justificar. É, Vamos ver aqui. Ele coloca a diferença entre Aristóteles e Heráclito. Lembra da figura da cruz de Jesus? O Aristóteles estaria na linha horizontal, que significa lógica, significa a parte temporal, né? Enquanto a parte vertical, que é aquela parte que liga de baixo para cima, é a parte do mistério, que a gente não entende muito bem, que está fora do nosso tempo. E aí o Heráclito ele tem uma visão mais assim, mais vertical. Então, quando vocês forem olhar os textos dos dois filósofos, você vai ver que o Aristóteles ele tem uma visão muito mais lógica, tanto que ele é considerado o pai da lógica, né? E aí a gente estuda isso em tudo quanto lugar, mas não estuda muito o Heráclito. Por quê? Porque o Heráclito ele trata de uma questão de mistérios, não é nada de provado. Então, a parte da lógica é racional e a parte mística não, né? O fato de estar consciente muda as suas atitudes. Sim, é o que eu falei para vocês. Você está consciente de que você precisa perder peso, porque não é só na meditação, isso ele leva para a vida prática. Você está ciente de que você precisa fazer uma dieta. Se você está consciente, você vai mudar suas atitudes. Se você ficar inconsciente, deixar os seus desejos falarem mais altos, você vai comer tudo que vem pela frente e vai estragar com a sua dieta e você vai te deixar frustrado, vai te gerar culpa, né? E isso não é bom. Tudo isso faz parte do inconsciente. Eu estou usando essa metáfora aqui que ele usou no livro, que a consciência é como se fosse uma luz entrando num quarto, né? Quando entra a luz, você não tem que fazer nenhum esforço de fato para acabar com a inconsciência. Quando você trabalha com a consciência, quando você já dá uma certa força à consciência, a própria inconsciência já se dissipa, porque onde a luz vai chegando, a inconsciência vai saindo. Ele coloca que se alguém quiser ficar com raiva, não pode, porque a raiva acaba dominando a pessoa. Mas Jesus, né? Jesus mesmo, ele acabou se irando. Porém, ele explica: se alguém como Jesus quiser ficar com raiva, ele pode. Por que que ele pode? Porque a raiva não o domina, né? No caso nosso, é nós que somos usados por ela, pela raiva. E aí, então, não pode no nosso caso. Nós acabamos agindo por inconsciência. Jesus teria usado a raiva. No caso da gente, é a raiva que usa a gente, né? Se você fica consciente, você não pode roubar, você não pode violentar, você não pode assassinar, você não pode fazer nada que vai contra a sua consciência, porque a consciência é como se fosse uma luz. Nesse sentido, não existe 10 mandamentos para o Osho. Existe a consciência só. Se você feriu sua consciência, isso já é pecado, imediatamente. Não tem que falar em regras, né? Então fica muito mais fácil viver, fica muito mais leve com essa teoria do Osho. Aí vem aquele negócio, morte é vida, isso no mistério. Se vocês prestarem atenção, todas as religiões, inclusive a cristã, né, a egípcia, trabalha com essa ideia, né? A morte é vida. O que significa isso? Jesus morreu para nos dar a vida, né? O batismo nada é do que a morte, né? Você morreu lá embaixo das águas, e aí você ressurge como um novo homem.
né? Na parte mística é a mesma coisa, né? Não tem a Fênix lá que ela vai para a cinza queimada e ela renasce com todo aquele vigor todo. Então, isso é muito interessante, que ele explica que a morte, no sentido do mistério, né? Não no sentido racional, ela é vida. Quantas vezes na nossa vida a gente morre para muitas coisas, né? Larga projetos, tudo para conseguir projetos maiores, né? Porque às vezes a gente fica muito lamorioso de ter perdido projetos na nossa vida, né? Às vezes não deu certo, tem muito isso, né? E aí você fica se martirizando com isso, mas o Osho propõe que às vezes não era para dar certo mesmo, né? E aí você entendendo isso, né? Colocando a bola para frente, você consegue ressuscitar outros projetos que você estava precisando arriscar mais, né? Então, você entender esse conceito para a vida. É preciso enfrentar a realidade, né? É preciso entender a verdade, né? Ele coloca um texto do Heráclito que fala sobre isso. É, Essa é a razão pela qual vivemos em sonhos, sonos tranquilizantes, narcóticos, tóxicos, para não enfrentar a realidade. É preciso enfrentar a realidade. Se fizer isso, ela se torna verdade. Então, nada de ficar usando subterfúgios. Subterfúgios não são só as drogas, como eu falei para vocês. Às vezes, religião pode ser uma droga, né? Quando o Marx falou que a religião é o ópio do povo, ele não estava ridicularizando a religião, ele só queria dizer que a religião ela funciona como um analgésico, né? Igual às drogas, né? No sentido de tantas drogas, as drogas são três tipos de drogas que existem, né? A droga que te agiliza, no caso, aquelas, como posso dizer, te deixa eufórico, aquelas que deprimem o sistema nervoso central, né, que é aquelas como que nem o álcool, né, e tem as alucinógenas, né. Muitas vezes essas tranquilizantes e essas alucinógenas são para a gente esquecer um pouco a realidade, né, geralmente para distorcer um pouco, mas ele diz, o Heráclito fala isso e o Osho reitera de que é preciso enfrentar a realidade. Então, para ele, nada de religião no sentido literal mesmo, não a verdadeira religião, né? Que ele fala da verdadeira religião. Não subterfúgio da religião e das drogas para alcançar, é preciso que você encare os fatos como eles são, né? Ele fala, inclusive, da questão de que às vezes, você pode estar praticando certos atos simbólicos e você pode estar fazendo certos atos simbólicos e aquilo não representar nada. Por exemplo, você acender um incenso não significa nada se você não tiver, primeiro, que você não tiver atento ao que você está fazendo, né? O que significa que você acendeu uma vela, acendeu um incenso? Você tem que primeiro estar presente, consciente do que você está fazendo, para que aquilo signifique algo na sua vida. E aí ele vai falar sobre o duplo atirar. Quando você acende uma vela, você tem que acender uma vela dentro de você. É a mesma coisa no tiro a alvo. Se você quer acertar um alvo, antes de você acertar o alvo, você tem que acertar o alvo dentro de você. Essa é uma visão oriental que muitas vezes a gente não entende, né? A gente só quer resultado. E ele olha muito para a visão interna também. Então, lembre-se de si mesmo, né? Ele fala muito sobre isso. A consciência é o que faz de você o comandante do navio. Exatamente. Se você estiver inconsciente, o que é inconsciência? É você não ter consciência do que está acontecendo em volta. Você simplesmente age no automático. Quando você fica inconsciente, você não controla o navio efetivamente. Você só controla o navio se você tomar consciência dos perigos frente ao navio. Eu tenho que desviar desse iceberg, eu tenho que, né, tipo, eu tenho que ir mais rápido para evitar essa tempestade que está chegando, tenho que ir mais devagar porque aquele mar tá revolto, tem que esperar, porque então você só conseguirá ser o comandante do navio se você tomar consciência. Tente ficar consciente o tempo todo, então você começará a sentir que nasce dentro de você um centro. Né? Por quê? Porque agora o capítulo 4 vai tratar a consciência como centro e a inconsciência como periferia. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês que o passado e o futuro são coisas do inconsciente? É viver na periferia, correto? O presente é o momento do centro. Por isso que fala centramento, né? Você se centrar nesse presente é ter consciência.
O perigo fascina simplesmente porque quando está em perigo, você às vezes fica centrado. Exatamente. Vocês já repararam que quando a gente está nos maiores perrengues, está quase morrendo na vida, assim, é o momento que você mais presta atenção. Tanto que falam que quando uma pessoa está à beira da morte, é quando ela consegue rememorar tudo, até pela, pode ser pela inconsciência, mas ele consegue lembrar tudo o que ele fez na vida dele, naquele momento presente, e ele consegue ver o que ele deveria fazer de diferente. Aquele momento é muito o perigo, né? A iminência da morte, de fato, é o momento que a gente fica mais centrado no nosso eu. É engraçado isso, né? Quanto mais inconsciente você está, mais se distancia de si mesmo. É a questão do centramento. Você vai para a periferia, você está distante do presente e de você mesmo. Por quê? Porque o presente é o eu. O eu tem que estar no presente. O ego é tudo que está na periferia. É o que a sua mente está desejando, tanto no futuro, quanto o que gostaria que fosse do passado e não é mais. Né? Então, o ego está muito ligado à periferia e o eu está muito ligado ao centro. Aí ele dá a dica: haja com atenção plena em tudo que você faz. Ele reitera muito isso no livro. A consciência é a técnica usada para encontrar esse centro. Então você precisa se centrar. Você não fala quando você está estudando muito, quando você está trabalhando muito, você não é uma pessoa centrada? É isso, você está consciente do que você está fazendo. E isso para o Osho, ele usa de novo uma visão metafórica, é como se fosse uma chama dentro de você, né, que acende dentro de você. Vamos ver o que vocês falaram aqui, gente. A Ilse falou assim: a religião nos sufoca para que continuemos dormindo. Isso mesmo, Ilse, é o que o Osho fala também. Tudo isso é surreal para quem está dormindo por tantos e tantos anos. Nossa, quanta gente que fica em seita, assim, fica preso a uma religião há muito tempo, depois desperta. Aí você fala assim: nossa, mas eu acreditava muito nisso. Às vezes a pessoa fica muito pregada na religião, né? E às vezes ela desperta, ela leva um susto, porque ela, entre aspas, perdeu. Não perdeu, né? Ela aprendeu muita coisa, mas ela se vê como uma pessoa que perdeu muito tempo da vida dela numa religião, né? É, também num relacionamento, às vezes também, né? E então você desperta, é aquele momento, né? Não só nessa vida, mas viemos com muitas e muitas vidas dormindo. Hoje queremos despertar, o que nos é muito difícil. O Osho fala isso, que é difícil mesmo. É difícil você ser um Buda demais. Porque não sei se vocês prestaram atenção, vocês já tentaram meditar, né, assim no dia a dia? Eu centrei na praça esses dias, assim, porque é diferente você fazer uma meditação em casa, né? E você fazer uma meditação fora de casa. Por exemplo, você sentar num banco numa praça, é claro que você fica preocupado com as pessoas em volta sua, porque você tenta se centrar. Mas eu confesso para vocês que o pensamento vai em tudo quanto é canto. Quando você parece que os sons parece que ficam muito mais fortes depois que você tenta se centrar. Hein? Parece que é uma tentação. Você senta para meditar numa praça, aí o cachorro faz aquele barulho, você está de olho fechado, você vê, você sabe que tem alguém se aproximando. É quase impossível, assim, deve ser gente muito bem treinada que sabe se centrar num ambiente como esse, né? É difícil você manter o seu centro nesse. Você sempre está se dispersando. É a sua mente falando com você, falando do que está acontecendo em volta, e pode perceber que a sua mente vai lá para o passado, pelo que aconteceu, e aí você pensa no que pode ser, e você desfoca do momento presente, do momento que é para ser, né? E é um treinamento, gente. Meditação é treinamento. Não é de uma hora para outra que você consegue meditar, que nem ele fala 48 minutos, é algo muito difícil você fazer, né? Muitas doenças, um só remédio. Essa é a parte 2 do livro. É, traga consciência para a sua vida, medite, né? Também, né? É uma dica que eu daria, porque é consciência. Medite. A perspectiva ocidental é de que a gente precisa pensar muito nos problemas, né? Dar muita ênfase no problema.
E aí você fica refletindo sobre o problema, rumina sobre o problema, analisa a história, o passado, e aí tenta resolver. E às vezes você apenas precisa ter uma outra perspectiva, que é chamada perspectiva oriental, que é você não se identificar com o problema, saber que o problema está lá, muitas vezes, né? Ou até esquecer ele um pouco, mas tomar uma consciência observadora sobre aquilo. E você pode ter certeza de que você vem com uma outra cabeça quando você vem assim, você não se identifica com o problema, né? Ele faz uma crítica muito forte à psicanálise, né? Na verdade, ele faz crítica a bastante coisa. Ele faz crítica no livro A Psicanálise, ele fala mal, não é fala mal, ele critica os Estados Unidos, critica a Índia, mas é no sentido que toda a humanidade está sonâmbula, né? Por que que ele critica a psicanálise? Porque a psicanálise ela investiga a memória, a infância, o passado, retrocede no tempo, né, para descobrir a origem do problema. Pode dar certo? Pode. Porém, tudo aquilo que aconteceu é fato, você não muda. Você apenas ressignifica aquilo, né? E então ele critica nesse sentido, de que você dá muito valor ao passado e o importante é o presente, não é nem o futuro. É o presente, é o momento que você vive. Então você fica ruminando muita coisa do passado, né? Você fica dando muita atenção ao passado, sendo que é, você precisa se centrar no presente e amanhã vai ser outro presente, vai ser o futuro, mas vai ser outro presente, né? E aí ele fala que são duas coisas impossíveis de acontecer: reformular o passado e determinar o futuro como a gente gostaria. Ah, no futuro eu queria estar casado, queria ser rico. Não tem como você determinar isso, porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode fazer, sim, planos, né? No sentido de querer o melhor para sua vida. Só que nada é garantido. Você não sabe se vai ter uma crise no país, se vai ter uma crise mundial, se você vai perder na bolsa, se você vai. O que você tem certeza, uma das únicas certezas que você tem da vida é a morte, né? Que você vai morrer um dia, e a incerteza de todas as coisas, que tudo é mutável o tempo inteiro. É as duas únicas, vamos dizer assim, verdades, certezas que você tem na vida. Então, são duas coisas impossíveis de fazer: é você reformular o passado e determinar o futuro. Pronto. Então, para você viver bem com você mesmo, você tem que se voltar ao presente, ao momento mais importante da sua vida. Por isso que ele critica a psicanálise, nesse sentido. Porque a psicanálise dá muito valor ao passado. E a astrologia, ele coloca a psicanálise no chinelo. Ele fala que a psicanálise é a mesma coisa que a astrologia é para o futuro, entendeu? O futuro é incerto. É isso, pessoal. É uma visão do Osho. Não vou entrar se eu concordo com ele, porque eu sei que a psicanálise ajudou muita gente, mas é uma visão do Osho, uma visão oriental. Ele fala, depois que deixar essas duas coisas de lado, né, tanto a psicanálise quanto a astrologia, você se livra de muita bobagem, né? Tudo que você pode fazer é desperdiçar o momento presente. É o único momento verdadeiro que você tem, efetivamente, né? O Ocidente leva os problemas muito a sério. É o que eu falei para vocês. O Ocidente, as pessoas no Ocidente se identificam com o problema, né? E por isso sofrem. É uma das causas do sofrimento. O Walter falou aqui, por isso a meditação é uma prática contínua, vai se aprendendo, se libertando desses devaneios, dos pensamentos, exatamente. A meditação permite você observa seus pensamentos, né? E inclusive você pode, quando você voltar a pensar, vamos dizer assim, porque parar de pensar você não parou, né? É uma metáfora, né? Na hora que você voltar a pensar, né, nas coisas, você pode ter um pensamento mais ordenado, né? Porque você teve aquele momento de recuo, de observação dos seus pensamentos, e aí observando aqueles pensamentos de uma forma como testemunha e não como um analista, você consegue pensar melhor, inclusive. Existem estudos falando que pessoas conseguem pensar melhor depois que meditam. A Sumara coloca assim: não diria que a visão dele seja oriental, pois há outras maneiras orientais de ver o assunto. Essa é a visão do Osho. Legal, sua visão, Sumara. É que ele veio mesmo da Índia, né? Por isso que eu coloco como visão oriental. Mas o Oriente, ele tem várias vertentes. Claro, tem o budismo ali, tem o confucionismo, tem coisas muito parecidas, né? Então a gente engloba tudo em orientalismo, mas não é, são várias partes. E o Osho ele veio da Índia com uma visão
é muito parecida com o hinduísmo, não igual com o budismo, inclusive ele cita muito Buda, né? A gente fala em Ocidente e Oriente, mas é uma divisão muito bronca mesmo. Existe várias. O que que seria o Ocidente e o Oriente? Na verdade, as coisas se mergem, né? O que existe são diferenças, são perspectivas do Oriente e perspectivas do Ocidente. Nem todos os ocidentais pensam só no futuro e no passado. A gente tem correntes indígenas, né, que tratam das coisas de forma diferente, né? Não é porque está no Ocidente, né, porque está tá lá na América do Norte, nos Estados Unidos, que é daquele jeito de pensar. Efetivamente, não, né? Vamos ver o que vocês falaram mais aqui. Não é tentar parar de pensar, exatamente, porque senão seria morte encefálica, né? Que nem diria Moncha Cohen, não é parar de pensar. Quando o Osho fala nos textos deles parar de pensar, ele fala parar de pensar, ele mesmo explica que é uma questão metafórica, não é para você levar o pé da letra, eu vou parar de pensar, não é isso. É parar de tagarelar. A sua mente está variando ali, tá pensando em muitas coisas, né? E você parar de controlar assim, os pensamentos, porque você não consegue controlar. Você consegue administrá-los, né? Seria a melhor palavra. Eu acho que eu pulei comentário de alguém aqui, acho que foi da Vanessa. Ela falou assim: Obrigado, Douglas, pela análise. Vou deixar minhas observações sobre o tópico consciência. Discordo muito de tudo que está sendo falado. Consciência é para ela, né, para Vanessa, que também tem uma visão oriental porque ela foi para a Índia, né? Se é a Vanessa que eu conheço, consciência. Peraí, deixa eu ver aqui. Consciência, para ela, eu não consigo ler aqui, peraí. Consciência é tudo o que percebemos. Percebemos a realidade através dos nossos sistemas de crenças. Ele coloca a consciência como testemunhar. O sistema de crença da vida humana são, no geral, chamados religiões. Mas a ciência, a filosofia e até conceitos espirituais podem funcionar como sistema de crenças. Meditação é algo natural. Meditamos sem perceber. Concordo extremamente com essa última frase sua. Meditação é algo natural, assim, no sentido de, se você prestar atenção no que você está fazendo, isso é meditação, né? Quando eu falo no sentido meditação, no sentido separado, no sentido da prática, né? Você reserva alguns minutos para meditar, mas não que o resto você não esteja meditando. Meditação é a atenção plena, seria sinônimos, né? Só que a visão ocidental de ter dado ao termo é, atenção plena. E eu não vi uma coisa tão mais polêmica do que o termo meditação, porque meditação tem as pessoas. Existe vertentes que falam que meditação é mais parar de pensar. No caso, a Monja Coen fala que não é parar de pensar, porque parar de pensar é morte encefálica. Mas aí, eu lendo o texto do Osho, eu percebo que ele mesmo fala que é uma visão metafórica, não é para você levar o pé da letra. É para você, inclusive, ele usa uma linguagem meio poética, né? Vamos prosseguir aqui, pessoal. No ponto de vista do Oriente, nenhum problema ele é considerado sério, né? No momento em que você diz que nenhum problema é sério, o problema desaparece. Aqui muita gente discordaria, e inclusive eu falei para minha mãe, e a minha mãe discordou. Ela falou assim: como assim o problema desaparece? Quer dizer que é só parar de pensar no problema, e aí o problema não existe mais. Realmente, você pode ter uma visão dessa, né? Então, tô negando o problema, né? Contudo, eu acho que é assim: tem muita coisa na vida que a gente só tem problema porque a gente lida aquilo como problema e não como desafio. E assim, você concorda comigo que se alguém está esbravejando com você, você não muda a pessoa. Aquilo pode ser um problema. Só que se você não der trela para essa pessoa que vive reclamando de você, isso não vira um problema mais, né? Você pode olhar como essa forma. Olhe para si mesmo como se estivesse olhando para outra pessoa. Basta não se identificar. É a visão que o Osho vem trazendo aí, que não deixa de ser uma meditação nos atos, né? Você olhar para si mesmo como se estivesse olhando para outra pessoa. É a percepção, né? Que nem a Vanessa falou, que é uma percepção da própria, de você mesmo, do que você pensa. Voltar ao passado para o Osho não ajuda nada, é um verdadeiro trombolho. Ele fala que é um verdadeiro inferno você ficar pensando muito, não é para fazer isso. E existe uma diferença entre analisar alguma coisa e você testemunhar algo.
A análise tem a ver com a inconsciência, tanto que você fala análise psicanalítica, né? Tem a ver com a inconsciência, você fazer uma análise de uma coisa. Mas para o Osho, a análise é um círculo vicioso. Sempre ficará incompleto, né? Sempre ficará incompleto aí. Enquanto que o testemunhar é algo que não é, que é algo que você não se identifica com o problema e você simplesmente sai do círculo do problema, né? Quando a mente é requisitada, ela vem, ela passa a ter utilidade, mas não pode dominar. Ele não tira o valor da mente no sentido de que você precisa, porque lembra que eu falei para vocês que a linguagem está muito voltada ao inconsciente e às vezes é bom você ficar em silêncio e o Osho valoriza esse silêncio. Porém, ele fala que a mente ela pode ser usada, lógico, né, porque faz parte da linguagem, como que você vai se comunicar com o outro, né? Porém, ela começa a ter uma utilidade para você. Mas aí essa mente falante, ela não toma controle de você, mas você sim toma controle dela, porque você conseguiu meditar tanto, você entrou tanto em contato com o silêncio, que aí você consegue de certa forma tomar as rédeas do seu pensamento. Essa é a proposta. É, O testemunho é uma técnica de centramento. A consciência, é porque ele dá nomes diferentes, né? Consciência, centramento, testemunho, testemunhar, tudo isso tem a ver com a parte da consciência, né? Tudo que tem a ver com a periferia, que não é o centro, é o ego, é a inconsciência, é o descentramento, tudo isso é o oposto. São dois modos de enxergar. O que está no centro, consciência, você tá uma pessoa centrada, é uma pessoa consciente, e aí a pessoa que é tagarela, não consegue resolver as coisas, ela está na periferia do seu ser, ou seja, no ego, muitas vezes, não no eu, né? É bom observar isso, que é isso que o Osho coloca. Quando você está no centro, aí você consegue agir assertivamente. Quando você está na periferia, quando você está na periferia, você não age, você reage às coisas, certo? E aí ele põe a figura do espelho. A pessoa que tem consciência, ela está de frente ao espelho. Ela a imagem dela só age conforme você propõe e não reage. Não existe uma reação. Cada momento da vida exige atitudes diferentes, né? Então o Osho não vem trazer 10 mandamentos, né? Ou que nem o budismo que fala de 33 mil mandamentos. Ele veio trazer a consciência. Para cada coisa, você vai agir de modo diferente, né? Em determinado contexto, né? Vou voltar aqui, estou indo errado. Pensar significa fazer julgamentos. Por quê? Porque pensar para o Osho é você voltar ao passado ou para o presente, para o futuro, aliás. Então, isso é pensar para o Osho, né, no livro Consciência. E aí, o que acontece quando você começa a pensar muito no passado? Você começa a fazer julgamentos. A pessoa, às vezes, já passou por outra situação, já não é mais daquela forma, mas você está julgando ela conforme o passado dela. Você está avaliando, né? Então, a linguagem se encarrega o fardo do julgamento. Se você pegar um processo de alguém, você vai analisar todos os podres dela, né? Tipo, você pega um político aí corrupto. Ah, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Será que no momento presente ele já não tomou consciência e não está agindo mais com corrupção? É uma coisa a gente se questionar, porque às vezes a gente vem todo com um passado julgando a pessoa, né? Isso é conforme o Osho, não deixa de ser um preconceito, né? O testemunho é sempre presente, né? Pensar é um hábito, né? É um hábito e é algo ativo, né? O testemunho é algo passivo e é não fazer no momento, né? É ter silêncio e só ver no momento. E depois você pode agir com assertividade. Vamos aqui para o próximo slide. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês forem comer alguma coisa, não agem mecanicamente. Come com prazer. Então, testemunhar significa ficar constantemente aberto à experiência. Então, é você sentir o sabor, tudo do que você está comendo.
Para o Osho, esse hábito mecânico que nós chamamos de pensar tem que ser abandonado. Então, a gente não quer aceitar isso, porque a gente gosta de pensar, a gente gosta de justificar as coisas, e isso pode ser um pouco incômodo. Por isso que o Osho também não agradou muita gente, porque acho que ele deve ter esbarrado em muitas formas de pensar que é meio resistente ao que ele fala, né? Então, para ele, esse tagarelar são hábitos mecânicos que têm que ser abandonados. No testemunho não existe um senso de eu, no pensamento existe, né? No pensamento existe um senso de ego, é diferente. No testemunho não existe ego. O testemunho é um estado de não mente, de não pensar. É o contrário, né? Então, assim, é uma visão poética da coisa, não é que vai ser não pensar, repetindo novamente, não é que você está deixando de pensar, né? É que você não está racionalizando no sentido de dar respostas da linguagem. Então, quando você olha uma flor, você não, ou um quadro, você não fica racionalizando muito, você apenas contempla aquela beleza, né? E aí você contemplando aquela beleza, você não racionalizando, uma felicidade imensa inunda você, é isso que eu falo, porque você acaba sendo a rosa, você acaba sendo o quadro. Não existe separatividade, porque a consciência permite isso, a consciência permite nós entendermos que todos nós somos um, enquanto que a inconsciência faz a gente separar as coisas pela linguagem, entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma coisa e a Rosa é outra, porque ela tem espinho, por causa disso, começa a justificar porque ela está do outro lado, não é eu. Isso é pensar, né? E aí você se separa. Tudo que é separação é mente. E tudo que é unificação, integração, é testemunho, não mente. Entenderam? A mente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar e testemunhar. Quando você está fazendo uma coisa, a outra está sendo deixada de lado. Então, quando você começa a vamos dizer assim, contemplar uma flor, você está deixando de pensar. É por isso que é tão relaxante você ir num jardim, você ir numa exposição, porque na visão do Osho, você para de pensar no sentido de questionar muito as coisas. As coisas são como são. Aquele quadro está lá como ele é. Você não, né, muitas vezes. Então você para de questionar muitas coisas e apenas contempla a beleza. Você está testemunhando. São duas figuras opostas aí. Ele fala de uma coisa chamada lei do efeito contrário, isso é bem científico. É assim, pessoal, vocês já tentaram fazer alguma coisa que deu totalmente oposto? E quanto mais você tentava agir para que aquilo fosse conforme você queria, mais errado dava? Isso é a lei do efeito contrário. É aquela situação que você acha que você vai se esforçar mais e vai dar mais resultado. Às vezes não, às vezes você se esforça mais e o resultado é totalmente ao contrário. Isso existe. Vocês imaginam, você quer agradar alguém, mas aquela pessoa ela é birrenta, tal, ela tem ela não vai muito com a sua cara. Vocês concordam comigo que quanto mais você tentar agradar essa pessoa, mais essa pessoa vai ter irritação por você? Então, é mais ou menos isso. A lei do efeito contrário é isso. Então às vezes, você tem que, às vezes, se eximir um pouco desse esforço que você está fazendo. Entender e relaxar para você ficar consciente. Para o Osho, corpo e mente não são separados, né? Lembrando que ele tem uma visão muito conscienciosa, no sentido de integração, de unicidade. Corpo e mente é a mesma coisa, é um sistema único, né? Por isso que quando a mente fica tensa, o corpo também fica, para ele é uma coisa só. Se eu não me engano, o filósofo Descartes, ele fazia a distinção entre corpo e mente. Para ele, corpo era uma coisa, mente era outra, ele não integrava. Então, tem muitos filósofos que separam, tem muitos filósofos que não. Os filósofos que não separam são os filósofos da linha mais consciente, vamos dizer assim. Enquanto que os outros que dividem são inconscientes. No Oriente, tudo começa a partir da consciência. Mas aí, como eu falei para vocês, o Osho criou uma meditação dinâmica, né, que faz um relaxamento por catarse, que é o contrário, você não relaxa exatamente, você
Primeiro você entra no Catarse lá, você tem toda uma preparação lá para você de respiração, tudo para você ficar eufórico. E com isso você consegue soltar todas aquelas coisas que ficavam reprimidas no inconsciente, para você poder entrar no consciente e fazer o relaxamento. É uma técnica que o Osho criou e que é registrada no nome dele. E ele dá uma dica para gente. Quando você não tiver nada para fazer, feche os olhos, né? Você poupará os seus olhos do cansaço de olhar para fora, e isso lhe dará tempo suficiente para observar a si mesmo. Isso é muito interessante mesmo, você reservar um tempo para você se observar, né? E aí você se observando, coisa que você nunca faz no dia a dia corrido, você consegue, depois que você volta ao dia a dia, você consegue enfrentar as coisas de outra maneira, né? Beber um pouquinho d'água aqui e ver os comentários. A Sumara falou, é popular, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O ditado popular já fala isso, já tem coisas que não tem jeito. Quanto mais você se esforçar, né? Quanto mais você se esforçar, mais você vai estar com burro na água, vamos dizer assim. É, vamos lá. Agora vamos para o capítulo 7. Mente e meditação. Eu falei isso para você já. É assim: imagina você como uma montanha. Os pensamentos são como as nuvens. Então, o ideal é você não ser a nuvem, mas ser a montanha. E aí você vai se observar. É assim que é a meditação. Você vai se observar, os pensamentos vêm, os pensamentos podem vir e voltar, né? E você está centrado no seu eu, você não se identifica com aqueles pensamentos, você não reprime esses pensamentos, apenas deixa-os passar, né? E aí você vai perceber que você não se afeta mais com esses pensamentos. Então, aí alguém quer te deixar irritado e não consegue mais. Alguém quer te deixar triste, você não fica mais. Por quê? Porque para o Osho, na visão do Osho, eu concordo, você fica triste, irritado por você mesmo. Porque muitas vezes a gente coloca na culpa no outro, né? Sobre os nossos pensamentos, né? Existe uma coisa que é emoção e outra coisa que é sentimento. Emoção, que é aquela coisa por isso que a palavra emoção é aquilo que nos move, vai nos propor agir de determinada forma. Porém, o sentimento é nossa responsabilidade, né? O nosso sentimento é a gente que escolhe se vai querer ficar triste e deprimido, né? Isso muda tudo, porque a partir do momento que você entende isso, você não fica mais irritado e triste por causa dos outros. Você coloca a responsabilidade sobre si mesmo. Eu não vou me deixar abater por causa disso. Não é só porque aquela pessoa me xingou que me acabou o mundo, que tem tantas pessoas que me adoram. Vamos dizer, por exemplo, dar uma de uma atriz famosa aí que falou isso, né? Por que são um ou outro se milhões de fãs me adoram, né? Ela falou isso. É mais ou menos isso. Ela tem controle sobre a situação, né? Os pensamentos muitas vezes não vão embora, mas eles deixam de dominar a gente, né? E isso que é interessante. A meditação nos ajuda. Por isso que é importante meditar. A meditação nos ajuda a fazer uma dissociação dos nossos pensamentos e do nosso eu. É, o maior símbolo que surgiu no Oriente é o lótus, né? Ele carrega todo o significado da consciência oriental. Vocês podem reparar que ele primeiro nasce na lama, e naquela lama ele consegue nascer aquela flor linda, né? E aí ela continua intacto ainda, né? Apesar da lama ali embaixo, apesar às vezes, tipo, muita chuva, tudo, e um lugar lamaçal, ele consegue sobreviver, porque ele é senhor de si mesmo. Então, o lótus, sempre que vocês verem na literatura, ela é um grande símbolo do Oriente, pela sua resiliência. É, uma das melhores formas de meditar é surfar, vocês sabiam disso? O Osho fala isso no livro dele. Por que é uma ótima meditação? Porque você não existe uma luta contra o mar, né? As ondas elas podem te levar e você se diverte. E é ótimo para a mente você surfar, por causa dessa questão meditativa mesmo.
né? E a nossa vida é a mesma coisa. Quanta coisa vem em forma de onda na nossa vida e muitas vezes a gente luta contra. Você só vai se desgastar, né? Não é mais fácil você aproveitar essas ondas e seguir o seu caminho junto? É para se questionar, né? Não bater de frente para certas coisas. Então, toda a ciência da meditação nada mais é do que o centramento. Voltar-se para o centro, enraizar-se ali e fazer dele uma morada. Não tente controlar a mente. Ninguém pode controlar a mente, que nem o Walter falou. E esses que tentam controlar a mente ficam loucos, porque os pensamentos vêm como nuvens, você não consegue segurar. Ah, eu quero que essa nuvem fique aqui. Não fica, ela vai para outro lugar, ela vai passar e vai seguir. Então não tenta controlar os pensamentos, senão você vai ficar louco, né? Só os fracos se preocupam com os pensamentos e com a mente. Olhe a mente com profunda reverência, não brigue com ela, certo? Deixe fluir, seja que nem o surfista, né? Vai conforme a onda. Não sei se vocês sabem, quando teve tsunami lá na Indonésia, você não podia ficar muito na superfície de conta, você tinha que mergulhar muitas vezes no mar, e aí o mar te levava, mas de uma forma menos dolorosa, inclusive. A gente tem que ter essas coisas na vida, são metáforas que a gente usa para nos ajudar na vida, né? Ressignificar algumas coisas, porque muitas coisas a gente não entende racionalmente. Então, essas metáforas, eu acho que elas vêm para nos trazer uma resposta prática para a vida, né? É muito simbólico, né? Acho que o simbolismo é interessante. É... Aí ele prossegue no caminho 7. Nós temos bastante coisa ainda. Acho que vocês estão gostando. É muita coisa. É um livrinho pequeno, mas ele tem muita informação. Você vê que o livrinho é pequeno, mas ele dá muito prosseguimento. Continue a observar, deixe que pensamentos venham e vão embora. Começa a surgir intervalos cada vez maiores, né? Como eu falei para vocês, a separação provém da mente, né? A mente é que separa uma coisa da outra, a mente é que julga, e a não mente é a que integra, né? É a que entende que todos nós aqui na humanidade, nós estamos interconectados, né? Ele fala que a mente moderna é muito apressada, e por isso que as drogas atraem tantas pessoas, principalmente as drogas para hiperatividade, né? Vocês repararam, Ritalina? Não, aquela outra mais famosa no Brasil, como que é? É a que é para ansiedade mesmo, né? Que a É pessoa Ritalina? não é Ritalina, Ritalina é para se concentrar mais, é para ter mais consciência, né? Ah, tá. Mas é uma outra que as pessoas, é aquela que faz dormir. Eu esqueci o nome. É, não sei se vocês devem saber, aquela que muitas pessoas usam é ansiolítico, se eu não me engano. Bronazepam, clonazepam e tem outro nome também. Essas drogas é para fazer a pessoa descansar, dormir, porque a mente da gente hoje em dia está muito apressada. Tem muitas pessoas com esse problema de pânico, de ansiedade, tudo que agita, né? A depressão é uma incapacidade, né, da pessoa enfrentar a vida, mas aí a pessoa nega a entrar nesse ritmo. A mente moderna ela é muito apressada, o nosso mundo exige muito. Então, acho que o ideal é você não usar esses subterfúgios, né? Nem droga, nem religião. É você meditar mesmo. Ter um momento de descanso da mente, de observação dos fatos de uma forma observadora, de uma forma testemunhar, né? E o Osho fala que, além do mais, o Osho ele é totalmente, ele é polêmico, mas ele é contra as drogas. Ele fala que é algo destrutivo. Por quê? Porque é algo que domina as pessoas, né? Você pode conseguir deter a mente por meio de drogas, mas aí as drogas passarão a mandar em você. Terão feito uma escolha ainda pior. Agora as drogas terão poder sobre você, possuirão você. Então ele dá esse alerta também no livro. A meditação não é um esforço contra a mente, é uma maneira de entendê-la. É o que eu falei para vocês. Não tem como controlar a mente, né? Não tem como controlar os pensamentos. Então, não é isso, não é essa a proposta. É entender esses pensamentos, entender que os pensamentos vêm e vão. Quando você estiver meditando, você vai perceber isso.
vai vir o boleto que você tem, vai vir na sua cabeça o boleto para pagar, vai vir na sua cabeça a morte da bezerra. Só que a propósito da meditação é você entender que esses pensamentos virão, só que agir de modo afetuoso com eles, né? Não de forma, eu vou parar de meditar porque eu preciso fazer alguma coisa. Não, você se propôs a meditar. Então, naquele tempo, você vai olhar isso com um olhar de testemunha, né? Depois você vai resolver esses problemas, né? Então, o próprio Osho fala que não é a favor de deter a mente, mas sim de observá-la. Isso é meditação, certo? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Ah, sim. Esse capítulo do sulco e da roda é bem interessante. Por quê? O que que é sulco? Sulco é tudo. Se você vê numa roda de carro, você vai ver aqueles vãos, né? Aqueles vãos são chamados sulco, é onde a água passa, não sei se vocês sabem, para o carro não derrapar. Porque se ele não tem aquilo, ele derrapa. Então, isso é chamado de sulco. Para o Osho, esses sulcos são os hábitos, né, da vida da gente, que a gente vai criando certos caminhos na vida da gente, que na hora que você vai agir em modo semelhante, você vai usar aquele hábito, né? É algo automático, né? É, Você vive por meio de hábitos, né? Todo hábito vive, isso significa que o hábito vive basicamente por meio de você, né? Isso é bem interessante, porque o rio, ele vai sempre seguir o caminho da roda, vai sempre seguir o caminho do que já é formado. Sempre aquele caminho. Por quê? Porque já formou lá o caminho. Tanto que o símbolo do hábito é o rio, né? É as águas de um rio. Nossa, parece que ele volta, os slides ele voltam, vou ter que prestar atenção na próxima vez. Ele volta uns 10 para trás. Mas eu estou seguindo aqui. Vocês estão gostando, pessoal? O que vocês acharam até agora? Estão atentos? Tá tudo certo? Deixa eu ver que alguém falou que. A Margarete falou sim. A Sumara falou: as águas sempre procuram o caminho mais fácil. Exatamente. E geralmente é o que já foi traçado, né? Por isso que o hábito, o vício também, né? Porque o vício nada mais é do que um hábito mais arraigado, você seguir o mesmo caminho, né? Para você mudar as pedrinhas do lugar para mudar o curso do rio é difícil. Então a água sempre vai para o lugar mais fácil. É isso mesmo. Essa é a metáfora. O sulco significa isso. Acho que é um dos melhores capítulos que tem do livro. Acho que ele só perde para o capítulo 13 e no capítulo 11 e 12 que fala sobre a nossa decisão e sobre a nossa. Eu vou passar lá, vocês vão ver. O Osho fala nessa terceira parte para nós sermos total nos nossos atos, né? Tudo que nós fizemos, ele é muito reiterativo nisso. E que a nossa mente é som. E tudo que é não mente, tudo que é meditativo é silêncio. O silêncio não faz parte da mente. A mente silenciosa, você dizer alguma coisa assim do tipo, ele tem uma mente silenciosa, você fala assim, ele tem uma mente silenciosa. Isso é uma besteira. Por quê? Porque a mente em si, ela não pode ser silenciosa. Isso para o Osho é contraditório. A mente por si já é tagarela, né? A raiva é interior e o corpo a acompanha. Exatamente. Você geralmente acontece isso quando você está inconsciente, você reage de pronto. O seu corpo acompanha aos seus sentimentos. A intenção é você ser dono de você mesmo e você não reagir de pronto às coisas que aconteceram para você. O homem que está desatento, inconsciente, mecânico como um robô, reage e não age. Você concorda comigo que quando você está consciente, você não reage, você age? Lembra assim, você está em silêncio, alguém te afligiu, você vai responder? Não. Responder imediatamente? Não. Você vai reagir? Não. Então você está no estado consciente, você até pode agir depois, sei lá, processar a pessoa por ter te xingado, mas aí não vai ser uma reação, vai ser uma ação, né?
Ele faz, como eu falei para vocês, ele faz uma crítica à Índia, ele faz uma crítica aos Estados Unidos. E qual que é a crítica à Índia que ele faz? Ele fala que as pessoas da Índia interpretaram mal o Buda, né? Porque o Buda, não sei se vocês sabem, veio da Índia, né? Eles interpretaram mal o Buda, porque na hora que você fala que você precisa ficar em silêncio, né? As pessoas levaram isso ao pé da letra, né? E não partiram para a ação, apenas ficaram em silêncio, né? E aí ficou um país preguiçoso, imprestável, ele perdeu energia, perdeu vida. É essa impressão que tem algumas pessoas quando vão visitar a Índia, muitas vezes tem essa impressão, porque não conhece aqueles lugares mais suntuosos. Geralmente conhece, ou pode conhecer aquele lugar suntuoso, mas tem um pessoal que vive na periferia lá na Índia que assim, vamos dizer, que o Osho critica que assim que o país perdeu vitalidade, né? Que perdeu o poder da ação, porque você ficar em silêncio não é para você ficar em silêncio eternamente. Não é isso, é você ficar em silêncio, mas é você poder observar a situação naquele momento, é para você observar a situação e depois agir de maneira assertiva, de maneira inteligente. A inteligência só se aguça quando você age, né? Se a observação virar inação, você está cometendo suicídio. Então, ele faz uma crítica à Índia aí, de que as pessoas interpretaram mal esse silêncio, né? Interpretaram mal essa. é, co- é, passaram ao silêncio para a inação, coisa que não deviam ter feito. A observação tem de levar à ação, um novo tipo de ação. Não é uma reação, é uma ação depois. O homem de consciência responde, ele é responsável. Ele não reage, porque se você reagir, você está sendo inconsciente. Porque, por exemplo, você faz mal. Ó, pensa o seguinte: tem um animalzinho. Os animais, eles são muito reativos. Eles agem por instinto, então eles reagem. O homem, ele está, vamos dizer assim, ele está num estágio evolutivo acima dos animais. Deveria estar, né? E por isso, ele não deve reagir de pronto. Ele teria que agir com consciência. Agir com. Eu vou acender a luz aqui que está ficando escuro, para vocês acho que enxergar melhor, caso eu apareça. É, e a vida não tem obrigação nenhuma de confirmar nossas conclusões. Por isso que algumas pessoas ficam confusas com tudo, porque a vida acaba não trazendo aquela resposta que a gente quer. A gente tem essa impressão, né? Vamos para o próximo slide, capítulo 11. Seja decidido. É isso, pessoal. Esses capítulos também são bem interessantes, o capítulo 11 e o capítulo 12. Conclua aqui. Seja decidido. A mente é pura indecisão. Ela é confusa mesmo, a nossa mente. É por isso que pessoas muito intelectuais, né, às vezes elas são muito indecisas na vida e não conseguem ter respostas, porque ela não tem essa visão testemunhar, essa visão que dá decisões. Porque enquanto a Não mente. vou, tio, não vou arrumar emprego, não. Oi, vou tirar aqui o áudio de alguém rapidamente, só para a gente continuar onde a gente estava. Pessoas muito intelectualizadas, muitas vezes, têm questionamentos para tudo, né? Tem muitas desculpas, né? E por isso elas tendem a ser mais indecisas, né? Então a mente é pura indecisão. E a não mente, ela é uma decisão. Ela é uma decisão, não. Ela tende à decisão. Por quê? Vocês imaginam, você tá no furacão. Você só consegue decidir alguma coisa quando você entra no olho do furacão, onde não tem movimento nenhum, Deixa eu mas, filmar você. mas você consegue observar todo o Não, movimento ele em não tá volta. falando. Deixa eu pôr um mudo aqui. Aí. Então, a nossa mente, ela tende a ser turbulenta, né? E aí ele dá um exemplo do Søren Kierkegaard, que foi um filósofo que, vamos dizer assim, morreu de forma miserável, tudo, porque ele não tinha essa centralização. E aí então ele passou a vida inteira argumentando, debatendo, sem nunca encontrar uma resposta para as coisas, né? Então é uma coisa que se percebe. Pessoas muito intelectuais, geralmente muito intelectuais, né? Que não usam o outro lado, né? Da observação, são muito indecisas e acabam às vezes se dando mal.
É a mente dos gênios que oscila entre duas polaridades e não consegue se decidir. A mente é basicamente o princípio da loucura. Ó, polêmico, hein, gente? Porque a gente tem que usar nossa mente. Lembra que o próprio Osho fala, mas não é ela que tem que usar a gente que tem que usar a mente. Você simplesmente deixar a mente te usar vai te levar à loucura, né? A mente nunca tem certeza de nada. A consciência tem um poder de decisão que a mente não tem. Lembrando que a consciência, na visão do Osho, é a não-mente, é o silêncio, é o contrário da mente, que é turbulenta, que é falante, tagarela, usa a linguagem, né? Vamos lá. Com a consciência daí, com a não-mente, você tem a lucidez, né? Você não tem que decidir o que é certo e errado, né? A vida simplesmente já te toma pela mão e já te leva adiante, né? Como se fosse uma luz no escuro, que nem aquela metáfora. É... Oi, oi, Gary, tá ouvindo? Você nos Oi, peraí. Vou ativar o som para você, peraí de novo, peraí. vai liberar o som. Oi, tentei colocar aqui e pedir para ativar o som. Mas enfim, pessoal, desculpa que às vezes eu tiro o áudio das pessoas para a gente poder seguir, mas eu ia conversar com ele, mas acabei clicando no botão, mas ele pode falar depois, sei lá, se der tempo. E aí, esse capítulo 2 ele fala para a gente concluir cada momento. É aquele negócio de você estar presente em cada coisa que você fizer, né? Sua mente é tão barulhenta, por que você continua pensando que os outros é que causam essa agitação interior? Lembre-se disso, a gente tem mania de culpar os outros por essa mente agitada que a gente tem. E a gente culpa os outros porque culpar os outros é uma forma de achar que nós não estamos errados. Se vocês repararam que a gente tem sempre essa mania de encontrar bodes expiatórios, isso é bem interessante. Nós continuamos a jogar a culpa nos outros e que nos inspira um sentimento ilusório de que não estamos errados. Então, sempre existe um culpado. Aí eu coloquei a figurinha aqui do Adão e Eva e com a serpente, que é a metáfora bíblica para isso, né? Não sei se vocês lembram, né? A serpente ofereceu a maçã para Eva, que ofereceu a maçã para a maçã não, desculpa, gente. A Bíblia não fala maçã, viu? A serpente oferece o fruto para Eva, que oferece o fruto para Adão, né? E aí, nessa história, Deus vem tirar satisfação, porque Deus tinha pedido para eles não comerem o fruto daquela árvore, né? E aí o Adão culpa a Eva e ela culpa a serpente, né? Então é aquele negócio, nós estamos sempre culpando o outro e nunca tomamos a responsabilidade pelo que fizemos, né? Mas o Osho ele deixa uma dica para a gente viver melhor, porque se a gente não tomar a responsabilidade das coisas, a gente nunca vai mudar, principalmente as nossas próprias vidas. A gente só muda se a gente tomar a responsabilidade por nós mesmos. Aí ele coloca aqui: o único responsável é você mesmo, ninguém mais. Se você for o responsável das coisas que acontecem com você, então será possível fazer alguma coisa a respeito. Se o responsável for outra pessoa, não será possível fazer nada. Exatamente. Assuma toda a responsabilidade para você, porque assim você vai conseguir mudar. Ninguém muda ninguém. Você só pode mudar a si mesmo. Essa é a única revolução possível, né? E isso acho que é o eixo da mudança de qualquer pessoa, né? Porque geralmente a gente quer mudar as situações, geralmente fazendo com que as pessoas mudem, né? Sendo que ninguém muda ninguém. Ou quando muda é muito difícil mudar, é mais fácil mudar a gente mesmo, né? Primeiro. Quando ele fala no capítulo 3 de parar de tentar ser bom, não é no sentido de a gente vai ser malvado, não é isso. É no sentido de que quando você se torna um ser consciente, imediatamente você já é bom. Porque a bondade ela vem como consequência, como se fosse uma sombra da sua consciência, né? É impossível assassinar alguém se você está consciente. É impossível fazer qualquer coisa errada se você estiver consciente. Violentar, roubar, torturar. Você simplesmente não faz, porque, como eu falei para vocês,
Você fica muito preocupado de ser bom, mas não é essa a preocupação que você deveria ter, é ser consciente. A partir do momento que você toma consciência das coisas, você não faz nada errado, porque tem consequência para você e para os outros, né? Então, é como se fosse uma sombra espelhada da consciência, né? É muito interessante essa visão que o Osho nos traz também. Você precisa de uma consciência, não de um caráter, né? Só precisam de caráter aqueles que não têm consciência. A consciência é coisa que os Budas geralmente querem ensinar para a gente. Já o caráter, quem ensina são os políticos, os padres, são as pessoas que querem que a gente tenha uma imagem. Então, se você ter consciência das coisas, você não precisa ter caráter no sentido de, porque aquilo já te, porque o caráter ele é falso, é como se fosse uma máscara, e a consciência é algo real que parte da sua essência, que parte do seu ser, né? O homem de caráter reage e o homem de consciência responde. Isso aí ele fala bastante no livro. O homem de consciência simplesmente age de acordo com o momento, não de acordo com o passado ou com a memória. Ou seja, ele não é um ser preconceituoso, né? Não é um ser que julga. O homem consciente é o que pega os fatos do presente. Sua resposta é cheia de beleza, de naturalidade e fiel à situação. E o Osho fala que ele não veio para trazer os 10 mandamentos para ninguém, né? Porque isso é algo que é muito ultrapassado, porque a nossa vida tem muitas situações. Então, o simples fato de você ter consciência já te ajuda a cumprir os mandamentos. Não precisa de mandamento nenhum. Com a consciência, o único pecado seria a inconsciência, é você não ter consciência. É uma visão diferente, né, pessoal, do que a gente costuma ter, nossa visão ocidental. Essa coisa de querer mudar alguém também é algo ultrapassado, porque quantas regras você pode impor às pessoas? Isso é uma estupidez pro Osho, né? A única pessoa que você pode mudar de fato é você mesmo. E ter consciência das suas falhas é tudo o que você precisa, né? Não há necessidade de se aprender nada com os outros, basta se voltar para si mesmo. É uma viagem interior, né? Quando acende a luz de um cômodo, você não precisa expulsar a escuridão para fora. Ela mesma se basta. A luz já vai invadindo o quarto e já vai tirando toda a escuridão que tem lá. Costumamos olhar para o todo o mundo, exceto para nós mesmos. Geralmente a gente tem mania de olhar defeito nos outros, né? E aí a gente não percebe o que a gente precisa mudar, né? Então a proposta do Osho é levantar essa luz interior, né, dentro da gente e iluminar tudo em volta, né? Aqui está um quadro aqui. Eu estou passando, às vezes, muito rápido os slides, porque é muitos slides, é muito conteúdo, né? Aqui você tem uma imagem do homem com sua sombra. A consciência, ela é por si só o que você precisa, porque o caráter, a bondade, tudo que você precisa, ela vai vir como uma sombra. Esse é o poder da consciência, por isso que ela é tão boa. Para o homem de consciência, a bondade é mera consequência. O homem bom não está necessariamente consciente, né? O contrário. Sua bondade é fruto de muito esforço, né? Você precisa de muito esforço para ser um homem bom. Aí você está lutando contra as más qualidades o tempo inteiro. É que nem o santo está ali querendo não pecar, e aí ele fica se martirizando, fica se sacrificando. E o Osho não veio com essa proposta. Ele veio com você não tem que sacrificar nada da sua vida. Você apenas tem que ser consciente, porque com a consciência você não vai fazer as coisas erradas, né? Entre aspas. E aí basta que ele deixe de se esforçar, né, o homem bom, para que as suas qualidades se esvaiam, né? Então, eu acredito que a proposta de ser consciente é muito melhor, porque ela vem aí depois com todas as qualidades que você precisa. A consciência não é algo que se cultive, ela já existe, só precisa despertar. Essa visão oriental de que a consciência tem muito a ver com a gente deixar de sonhar, de deixar de ser sonâmbulos, né? Deixar de seguir no automático, né? É totalmente o contrário. Ser consciente é saber o que está fazendo em cada momento. É difícil, né? Não é à toa que as pessoas que conseguiram isso são chamadas de iluminadas. Tudo que reprimo durante o dia, à noite vem à tona em sonhos muitas vezes.
E às vezes vem os desejos reprimidos, tudo, né? Sua própria percepção consciente, sua própria consciência simplesmente o leva na direção do que é bom. Você não precisa buscar o que é bom, você sendo consciente, simplesmente você já vai ser bom. Não existe nenhuma repressão nisso, né? Porque às vezes o homem bom, ele tem muita repressão, né? Ah, eu tenho que ser bom, não posso fazer isso, não posso fazer nada errado. O homem consciente não tem repressão nenhuma. Ele age por sua consciência e aí vem como uma luz, e a bondade vem como consequência, né? Espero que vocês tenham entendido aí. O Osho nos propõe nós fazermos esse exercício de consciência, por um minuto que seja, né? Eu consegui 5 minutos ontem. Eu confesso para vocês que é complicado você sentar numa praça e pensar só em você mesmo, porque geralmente você quer pensar nos outros, né? Você percebe os movimentos muito, você se dispersa muito, né? Então é um exercício que que seria legal cada um de nós fazermos, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A meditação vipassana, que significa testemunhar, é a mais conhecida, né? Se vocês verem, é inclusive aquela que o Yuval Harari usa. Diz que é bastante benéfica para ele, né? Que é você observar só a sua respiração, né? Ela é bastante usada. Para quem quer começar a meditar, talvez seja recomendada a Vipassana, porque você não vai deixar de pensar em nada, mas você vai pensar na respiração. E aí, na respiração, você tem um foco. E aí, você vai observar esse foco, a sua respiração, né? É, e aí, você consegue aí um centro maior. É uma meditação usada aí por muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu falei bastante hoje. Esse livrinho, ele vem com umas ideias muito boas, bem diferentes do tradicional, né? A Juliana falou assim, o Osho nunca se preocupou muito com o que iriam pensar acerca do que ele dizia. Verdade, o seu objetivo era mesmo chocar, despertar aquela fagulha de dúvida de que tira o sujeito do automatismo, que o faz refletir sobre a mesmice dentro do qual vive. Sim, Juliana, é isso mesmo. Ele era filósofo, né? A sua formação era filósofo. Talvez isso tenha influenciado, né, nos seus ensinamentos, efetivamente. Essa coisa do incômodo mesmo, de não dizer o óbvio, né? Muitas vezes o que o Ocidente queria ouvir. Ele veio trazer um pensamento para a gente despertar mesmo, para a gente sair desse automatismo, né? Porque se você vê o ocidental, até o oriental mesmo também, às vezes é muito automático. O ser humano em si é automático. O que é essa questão de acordar, escovar os dentes, é tudo hábito, né? A escovar os dentes, ir para o trabalho, chegar, assistir um filme, sei lá, assistir uma novela e dormir, vamos dizer assim, uma rotina de alguém. Então você tem ali todos os hábitos já que a pessoa cria e às vezes ela nem se percebe que podia fazer diferente. Ah, eu podia, desde a novela, eu podia fazer uma academia, né? E desde almoçar fast food, vou comer comida saudável. Então, essa escolha consciente é que faz o homem, de certa forma, prosperar, né? E o Osho, ele não tem nenhuma restrição quanto à materialidade, né? Ele trata muito vamos dizer assim, ele trata muito a questão da espiritualidade, só que ele não tem nenhuma restrição quanto à materialidade, tanto que ele tinha 98 Rolls Royce. Era muito carro, né? Carro de luxo ainda. Então ele conseguiu. Então tem muita gente que critica ele por ter tido tanto carro. Por que que não deu dinheiro para o pobre? Mas será que o Osho ele estava preocupado com o pobre em si ou com a consciência das pessoas que ele ensinava? Acho que tem que entender isso também. Ele colecionava. Esse é uma das coisas meio controversas do Osho, né? Ele fazia coleção de carro. Então também é algo, mas é algo que não foge, ele é bem coerente, não é algo do que foge do que ele pregava, né? Vocês gostaram, pessoal? Hoje a gente está aqui em 8 participantes, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm algum adendo? Ah, legal, Juliana, que bom que você gostou. É, que bom que vocês gostaram. Eu acredito que seja que, mesmo que você não concorde com tudo que o Osho falou,
Eu acho que é interessante você conhecer essa forma de pensar, até por cultura mesmo, né? E assim, você tem várias pessoas, vamos dizer assim, você tem várias linhas de pensamentos, né? E você pode escolher qual que é melhor para você, você pode refutar, você pode, mas você pode entender assim, se várias pessoas falam de uma coisa que segue o mesmo caminho, Então, por que que eu vou seguir diferente, né? Tá muito. Então, boa. é interessante vocês observarem o que cada um fala. Ó, o Walter gostou muito. O Osho nos joga a pensar sobre muitas coisas. Concordo, Walter. O Gary falou muito. Ele fala, acho que é super que ele quer falar, que ele é suíço. O Osho não me conquistou, a Sumara falou. Achei algumas ideias interessantes no meio de tudo. Obrigado, Douglas. Tá, tudo bem. Tem muitas ideias no meio do livro também que eu não concordei, mas eu achei legal trazer essa. Eu acho que a visão da consciência eu acho interessante, porque não sei, cada um vai pegar uma parte do livro que achou mais interessante ou não, ou e que vai refutar, né? A parte da consciência, quando eu falo assim que a consciência você não precisa ficar preocupado de pecar, né? Porque o religioso é assim, né? Eu vou pecar, né? Ai, vou ficar com medo, criar culpa. A consciência é algo leve. Eu acho É, isso eu, interessante. é, gostei. Vocês, Música é vocês tomarem para a excelente. sua vida. Gostou muito, o Gary? Você Música dos gostou? topos. Gostou, Gary? Eu gosto. Você me escuta? Escuto. Ah, Eu tirei eu não óculos. sei, sabe, eu não sei muito mexer aqui, mas o que eu vi, o que eu escutei, gostei muito, sim. Oh, Que doutor, legal. oi. Tá se esforçando para dar o feliz. Eu estou me esforçando porque não é minha língua, né? Eu tento Sim, entender claro, claro. direitinho. Você sabe que o Osho, ele tem o instituto dele é aí na Suíça, você sabe, né? Fala de novo, o quê? O instituto do Osho é aí na Suíça, você sabe, né? Sim, 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 eu É sei. aí na Eu- Suíça. Coloca a música de Ele fora se aí. instaurou aí. sabe, aqui onde eu estou, tem muito uma música alta lá fora, e por isso eu tenho mais Tem. problema ainda de entender tudo. Tá atrapalhando aí? Atrapalhar. Isso está atrapalhando você? Não, não tá. Eu tô só ouvindo você só. Ai, que bom. Que bom. Então, Continuando. mas eu vi muita coisa quando você esteve aqui, né? Eu vi, você me Eita, mostrou tem muita muitas coisa, pessoas. né? Tá Então, rinite. eu aprendi muito com você, Que legal, sabe? obrigado. Obrigado, queridos. Nossa, manda um beijo pra madrinha aí que tá aí perto, que eu vi a vozinha dela. Manda um beijo pra ela. Eu E, mando, ela está aqui também. que show. Obrigado, viu? Estamos aqui presenciando. O que você está falando é muito interessante. O Gary tem muita dificuldade em entender, então ele coloca muito perto para tentar entender, mas ele está Uhum. gostando Que legal. de como você está abordando a situação, o livro. Que bom. O Osho é meio polêmico, assim, né? Ele escreveu muito, ele fala tanto de tagarela, mas ele escreveu 600 livros. Ele Escreveu. sprechen über eine besonders schreiben 600 Buch. Ah, eu? Ja. Ai, 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 É, ai, ai, ai. é. Então, pessoal, já passamos de 2 horas já. Aí eu queria ver se alguém queria falar mais, só para a gente terminar já. A Sumara falou que não conquistou ela, né? Porque é uma maneira de pensar que não é muito tradicional, claro. Não necessariamente a pessoa vai adquirir aquilo que a gente está ensinando aqui, né? Mas serve como cultura também, né? Serve como entendimento das coisas, como cada um chega a determinados tipos de pensamento, né? A Vanessa parece que também discordou de algumas coisas na questão da meditação. Se ela quiser falar também, acho que dá um tempinho ainda, não tem problema de passar um pouco. Tem alguma coisa para falar, Vanessa? Eu acho que ela já não está mais com a gente, mas tudo bem. Ó, Juliana, obrigado, gratidão, agradeço a todos, a vocês que participaram, tá? E o próximo livro, eu vou colocar aqui para vocês. O próximo livro é o do Leandro Carnal, que é o Dilema do Porco Espinho. Né? O nosso próximo encontro vai ser 5 de agosto. É legal a gente criarmos o hábito, né, de leitura, né? O que o Osho É. fala do suco, tudo, né? Que é você criar uma rotina de leitura, isso nos ajuda muito. Não precisa concordar com o que você lê, mas você exerce o senso crítico aí e vê o que você pode tirar para sua vida. Acho bem interessante. Então, eu fico por aqui, pessoal.
Ó, eu agradeço muito. Eu vou deixar a gravação lá no grupo, tá? Para quem quiser rever o nosso encontro aqui. E ficamos para a próxima, tá bom, pessoal? Deixa eu tirar aqui o nosso compartilhamento. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui na minha. Acho que vocês conseguem me enxergar agora, né, ou não? Então é assim, pessoal. Abração. Fiquem com Deus aí e nos vemos na próxima, tá bom? Abraço. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Douglas, tchau. Tchau, tchau, tia.